Caiu o preço da gasolina, caiu o preço do gás de cozinha, e o que o Bolsonaro fez? Foi cobrar do Guedes sobre por que isso não aconteceu no governo dele. A resposta do ex-ministro demonstrou sua sabedoria sobre o funcionamento do Brasil. E ainda teria dito a aspa: não dá para agradar muito o pobre, porque quem manda no país é o rico, e se você agradar o pobre, isso vai desagradar os ricos. E o PPI, né, o preço de paridade de importação, que era uma política de preços da Petrobras que mantinha o preço dos derivados de petróleo artificialmente altos, né? E o efeito foi imediato. Dia seguinte a gente já estava aí com redução de 40 centavos no preço da gasolina. Foi aí que o Bolsonaro foi questionar o Paulo Guedes. Escuta, o Guedes, por que nós não fizemos isso no meu governo, tá ok? Vamos ver o que saiu dessa conversa. Com a melhora da economia no governo Lula, Bolsonaro foi cobrar o ex-ministro da Economia Paulo Guedes, que não gostou de nada do tom usado pelo ex-presidente, e o clima esquentou entre os dois. Reportagem do jornal O Dia diz que Bolsonaro ficou furioso após ter visto a notícia de que Lula conseguiu diminuir o preço do gás, que era uma das promessas de campanha de Lula e que Bolsonaro gostaria de ter feito no ano passado, porque era um ano eleitoral, ele poderia ganhar votos. É óbvio, né? É óbvio que o Bolsonaro queria isso não pelo bem do povo, mas para ganhar votos, né? Mas enfim, ele citou aí a reportagem do Dia. Vale a pena a gente pegar a reportagem original, né? Bolsonaro teria ficado furioso com Guedes após Lula baixar o preço do gás. Os dois teriam tido uma discussão para um aplicativo de mensagem. Se a gente for buscar lá, ver o texto da reportagem, vai contar lá primeiro como é que começou essa conversa. Então, aqui, né, uma fonte revelou à reportagem que o ex-presidente mandou uma mensagem em tom rígido para Guedes. Você não falou que iria baixar, Paul? Teria questionado o Bolsonaro. O teor completo da conversa foi muito mais violento e os ânimos dos dois ficaram acirrados. Daí, de acordo aí com essa fonte, que não disse o nome aqui, né? O Paulo não gostou de ser questionado como se ainda fosse empregado do ex-presidente e respondeu à altura. Pô, isso é verdade, né? O Bolsonaro o Guedes teve que ouvir muita coisa do Bolsonaro quando era ministro da Economia, agora ele deve estar querendo descarregar tudo, né? Mas, enfim, o Guedes, ele falou que ele não poderia ter feito isso lá na época, em 2022, porque isso levaria a um efeito cascata, ia prejudicar a empresa, prejudicando a empresa ia prejudicar o governo, etc, etc. E o Bolsonaro ficou puto porque, pô, agora a gente tá vendo que baixou o preço e cadê o tal prejudicar, né? Daí não aconteceu. E daí na conversa, o Guedes, ele fez uma coisa sensacional. Ele demonstrou consciência de classe. Não, é sério. Uma frase que chamou a atenção em 2022, segundo o aliado do ex-ministro da Economia, foi que eu teria convencido o Bolsonaro. Não dá para agradar pobre toda hora. Se você agrada o pobre, desagrada o rico. E quem manda no país é o rico, teria afirmado Paulo Guedes quando estava no cargo de ministro. O presidente concordou e deixou a ideia de lado. Cara, isso aqui eu odeio dizer, mas o Guedes, pensando do ponto de vista de como funciona a democracia liberal burguesa, como diriam os marxistas, ele não está errado. Ele não está errado. De fato, não tem como você agradar o pobre e o rico ao mesmo tempo. E, de fato, nesse modelo de democracia que a gente tem, quem manda é o rico. É o Guedes demonstrando consciência de classe. O problema é que o Guedes é burguês, não é trabalhador, né? Então, o burguês demonstrar consciência de classe não é bom. Quem tem que demonstrar consciência de classe é o trabalhador, só esperando ver o que vai acontecer quando isso acontecer. Mas, enfim, como é que terminou essa conversa? A conversa terminou com assim: o ex-ministro não gostou da cobrança e se recusou a dar qualquer explicação. Desapega, teria dito ele entre a troca de ofensas e palavrões a duas partes. Segundo uma das pessoas próximas de Bolsonaro, ele foi até bloqueado pelo ex-aliado. Cara, o que eu não daria para ter acesso a essa conversa completa? Por favor, não tem algum hacker que possa liberar essa conversa completa, que eu quero muito ver. Vai lá, Anderson. Olha, primeiro que, ó, olha como a gente começou os cortes.
o Salles, né? Tipo, mandando um oi, amigo, para o Randolph. E estamos agora, nesse horário aqui, ó, quase com Sofia concordando com o Guedes em relação à luta de classes. Mas está certo. Mas a questão aqui que o Guedes tem que entender é lógico, no modelo que, como você disse, né, sobrinho, falando sério, no modelo neoliberal destrutivo, você tem que agradar o rico para fortalecer o dinheiro dele, só que não existe uma locomotiva financeira sem quem faça o dinheiro circular. E quem faz dinheiro circular é o pobre. Como ele não leu Keynes, então ele fala só a primeira parte da história. Então ele não existe como você fazer a máquina monetária girar se você não tiver justiça social. Porque se você destrói a economia de quem compra no banco ou pega empréstimo no banco, o banco quebra. Basta ele, se ele fizer uma revisão rápida quando tive conversas com meu querido Luiz, professor Gonzaga Beluso, quando o Beluso falou que ele era mau aluno, agora eu entendo por quê. Ele deveria entender isso. Revise 1929 dos Estados Unidos e 2008. É simples assim. A máquina não gira se não tiver quem faz o capital girar. Então você tem que ter. Mas enfim, eles não entendem nada disso e é por isso que eles não conseguiram produzir economia. Mas por outro lado, a parte engraçada disso deve ser um saco você acordar de manhã. Ei, Sofia, daí você vê seu celular, você dá, pô! Cadê você? Você falou assim, eu tava dormindo, o que que aconteceu? Sabe? Tipo, porque deve ser mega grosseiro, né? Daí chega uma hora e fala assim, cansei, mas não é mais meu chefe não. Porque ele fica com aquela cara de Buda, deve ser... Mas eu não... Olha, é quase uma peça ficcional, mas eu também pagaria para ver a conversa inteira. Não importa quantas linhas tivessem. Né? Cadê o cara de Araraquara? Eu tenho o cara lá de Araraquara, sei lá. Né? Cadê o cara de Araraquara quando a gente precisa? Cadê o Anônimos quando a gente precisa? Porque essa conversa é para você destilar agora à noite, tomando vinho e lendo isso para você fechar a sua semana. É incrível. Imagine o cara puto da vida, tipo, questionando. E outra, se o cara já não era bom de serviço, enquanto estava operando o país, imagine fora dele, mano. Daí fala assim, desculpa, Bolsonaro, é senhor presidente. Não é mais senhor presidente. Não é, você não entendeu ainda. Não é. E isso não é, eu estou ocupado, eu vou voltar aqui, que eu estou jogando aqui, estou jogando baralho com a família, eu não vou falar com você agora. Não, deve ser insuportável, né? Tipo, porque ele deve ter essa coisa autoritária, né? De querer mandar, de ter uma linguagem áspera, de achar. Imagina no poder como era, deve ser horrível. Para o cara bloquear ele, porque eu duvido, em sã consciência, que alguém vai. Assim, vai divergir, alguém vai bloquear, igual foi dito aí, o Lula, o Fernando Henrique Cardoso. Pode discordar, mas são pessoas, né, que vão discutir, vão debater. Enfim, agora ele, mano, acho que foi bloqueado por um monte. Acho que isso não deve ser o primeiro, não, viu? Isso é a moda pegar, daqui a pouco vai ser. Aí, quando voltar mesmo a apuração com mais força jurídica nas joias, é capaz de ser bloqueada até pela família daqui a pouco. Ou, como a gente quer para fechar essa sexta-feira, no dia que acontecer aquilo que a metade mais um do país deseja, que é vê-lo pagando juridicamente, sendo conduzido até o Tribunal de Haia, e daí com certeza ele vai ser bloqueado por muita gente.